A nossa cidade envelheceu muito e começou a ter alguns problemas estruturais mesmo. Vivi em 7 pontos diferentes da cidade e ambos os 7 pontos têm problemas em termos de deslocação pedonal. Lisboa é uma cidade com uma topografia às vezes um pouco mais acentuada em certas zonas do que outras. Há muitas escadas, há muitas colinas. Os passeios são ocupados pelos carros durante o dia e a noite. Os passeios às vezes parece que foram aumentados para os carros estacionarem e não para as pessoas andarem, não é? Obstáculos no passeio, como carros, caixotes de lixo, motas, bicicletas. Por exemplo, em certas estações de metro, os acessos à rua, muitas não têm elevador ou não têm escadas rolantes. Há muita gente que ajuda pessoas com deficiência e essas pessoas não são propriamente educadas. Eu acho que, apesar de sentir que há um investimento nos passeios, eu acho que ainda há muitas ruas em Lisboa que não têm passeios, ou que se têm passeios, os passeios são finos. Portanto, não dá para passar 2 pessoas andando naturalmente. Há coisas que eu encontro que são muito similares e que são infraestruturais e que são culturais. Eu sinto a falta de respeito pelo meu espaço individual, pessoal, tanto nos transportes públicos, mas também quando ando de bicicleta, quando quero atravessar uma passadeira e a atitude é de agressividade dos condutores perante um corpo frágil, despojado de carcaça. Continua a haver coisas que nos condicionam enquanto mulheres, porque nós não temos só aquela coisa de trabalho, existe depois o lado familiar, a vida social. Não me sinto convidada, por exemplo, a estar na rua até uma determinada hora, porque acho que realmente há uma escassez de transportes e de ofertas na cidade de Lisboa para que nós possamos estar livremente e seguras na rua até essas horas. Vem um autocarro a umas tantas horas e depois passado uma hora é que vem outros. É muita confusão. Os transportes públicos são realmente complicados, porque está no mapa de Carris que eles são acessíveis, as rampas estão constantemente avariadas, estou a falar dos autocarros, depois temos que esperar por um e por outro e por outro. Eu chego a estar 1h30 ao frio e à chuva à espera numa paragem. Muitas vezes não tenho como cobrir, porque ainda há paragens que não nos cobrem, que não são todas elas vedadas e compostas, são simplesmente uma placa. Portanto, é muito complicado. Às vezes sinto-me desumanizada quando estou numa dessas situações. É terrível ver toda a gente a entrar e tu ficares na rua, sentes-te muito mal. Um dos maiores problemas, que foi uma coisa que me aconteceu, foi ter que começar a pensar nos sítios por onde passo, que era algo que eu não fazia antes, porque era lida como rapaz na cidade, e então não tinha tanto ter essas estratégias, e agora noto essa diferença, que é uma diferença muito clara e muito evidente. Mas há determinadas zonas da cidade onde tu te sentes intimidada. Principalmente em lugares não iluminados ou numa rua muito deserta. É muito fácil somarmos condições em que, não estando no privilégio, no sítio do poder, a cidade nos maltrate. E no meu caso, para além da violência que é o facto de ser lida com mulher, muitas vezes o facto de poder ser lida com mulher trans, e isso acresce um bocadinho ainda mais a violência. Estas questões são infraestruturais e culturais das relações de poder que a cidade fixa, e que eu acho que qualquer uma delas pode ser agravada se somarmos as situações de desvantagem, por exemplo, ser mulher.